Carnaval é tempo de se divertir, mas também é preciso cuidar da saúde para não sofrer as consequências depois da quarta-feira de cinzas. Hoje o Parlamento com Deus recebe a deputada Graça Pereira, o doutor Oscar Berro, sanitarista da Fiocruz, e o doutor Assuero Silva, que é hematologista. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigado. Doutor Oscar, vou começar com você, já que você tem experiência até na administração da saúde pública e é muito comum nessa época do carnaval as pessoas enfrentarem problemas até em função do período que é o carnaval, que é muito calor, pleno verão, e aí a gente tem casos e mais casos de desidratação e acaba sendo uma mistura do calor com a bebida alcoólica. Qual é a melhor maneira de se prevenir esses casos e levar, às vezes, as pessoas até a chegarem a um hospital, casos mais extremos? Primeiro tem uma palavra-chave, duas palavras-chave. Proteger os pés e hidratação. A grande maioria dos casos estão concentrados ou em feridas ou em lesões nos pés, porque as pessoas ainda utilizam garrafas, ainda não descartam as latas nos lugares adequados e se ferem. Isso é muito comum. Até dentro de bailes, são em lugares fechados, você tem lesões nos pés, nas pernas, então isso é muito comum. E a outra é, as pessoas acham que podem beber sem se hidratar. Beber bebida alcoólica, necessariamente você tem um processo de desidratação. Se não alternar a bebida alcoólica dos que gostam de beber, que acham que esse é um caminho, com uma bebida não alcoólica, o que elas fazem? Elas aceleram o seu período de desidratação e muitas das vezes já chegam até a óbito. Infelizmente, nós temos 3 períodos do ano em que isso acontece. É no Natal, menos ainda, no Ano Novo, muito igual, e no Carnaval. Só que o Carnaval são vários dias. Então você não tem o tempo para repor o teu organismo, reequilibrar o teu organismo e vai e explora ele de novo, explora. Você vai sobrecarregando, né? E chega um momento que o teu organismo não responde. O número de acidentes que nós temos nas ruas, tanto dos carros, motocicletas e bicicletas, que atropelam, e dos atropelados, desses casos, 80% tem álcool associado. Você dosa tanto no motorista quanto no paciente, no atropelado, e ele tem a dosagem de álcool elevadíssima. Alguns casos você diz que o cara entra em óbito, entra em coma dirigindo o carro. Você imagina que alguém vai estar dirigindo e ele faz coma, porque ele vai um sobre o outro. Então ele vai sexta, bebe, sábado bebe, domingo bebe, segunda bebe. Eu não tenho organismo que segure isso. Eu posso beber porque eu sou maior de idade. As pessoas acham que tem um S no peito. Não existe isso. Então, proteger os pés e proteger o seu organismo, o seu metabolismo contra o excesso da bebida alcoólica, primeiro seria dos que gostam de beber, que bebam com consciência. Não pode beber ao ponto de perder a noção. Isso, infelizmente, a gente vê muito. Eu posso beber, eu sei disso. E a outra coisa, que é um fato curioso, tem muitos pais que ainda levam os filhos sem identificação. Então nós temos crianças que começam a ter problema, até problemas nervosos associados a... Eles se perdem no meio de um bloco, você perde o filho. Você imagina, eu sou pai de trigêmeos, de 2 anos e 7 meses. Meus filhos saem pegam um esparadrapo mesmo, identifico o nome completo, aonde eles moram e o telefone. Isso vai acontecer. Se acontecer de se perder, tem como eles serem localizados. Mas principalmente pés e a hidratação, essa é uma dica que eu dou para as pessoas que vão com as crianças ou com o sobrinho, com alguma coisa, que façam isso associados a não botar roupa. Você vê algumas crianças que são um verdadeiro carro alegórico. Né? Botar roupa, geralmente as fantasias sintéticas, né? Aqueles tecidos super quentes, que é muito perigoso, né? Perto de ambulantes que usem calor. E o próprio cigarro, né, muitas vezes infelizmente na rua, ainda a gente está bebendo, fumando, mas tem caído assustadoramente o número de consumo de bebida. E nesse período, bom, então o ideal seria, tomou cerveja, tomou seu vinho, bebe água. Alterna com água. Alterna sempre com água, né? Porque senão as pessoas vão pensar, então é suco de laranja, ou até poderia ser, mas o ideal é água. Mas o ideal é água. A água é o solvente universal. Você tomou, tá
está resolvido. E nós estamos agora num período de um surto da dengue que está nos assustando, né? Então, qual é a dica também para os pais? Qual a preocupação que nós temos hoje? De que forma a gente pode orientar os pais com essas crianças? Porque esse período agora de carnaval, entra a bebida, entra os motoristas alcoolizados, entra o calor e ainda o surto da dengue. Nós estamos assim num período de muita preocupação com as crianças. A mesma saída, só que associado à seguinte situação: vômito, diarreia, os desequilíbrios hidroeletrolíticos, associados ou não, febre, procura uma unidade de saúde. Mas já vai hidratando com soro de reidratação oral, aquilo que todo mundo sabe. Mas dá receita. Uma colher de açúcar de sopa e uma colherinha de sal. Mas é importante se dizer também em relação até aos cuidados em relação à febre. Muitas vezes a pessoa se automedica. Isso é um problema, principalmente quando o caso é de dengue. Esse é um problema, né? Não é só do Brasil, da América Latina, da África. A automedicação parece que está estruturada dentro da cultura. Não existe. Diarreia não é normal, febre não é normal. Todos esses são mecanismos de proteção do teu organismo para dizer que está acontecendo alguma coisa. É normal tomar o chazinho da vovó. Nada contra o chazinho da vovó, mas o chazinho da vovó não vai te curar. Toma o chá, mas vai ao médico. Toma o chá, frio de preferência, para reidratar, mas vá ao médico, procure uma unidade de saúde. Essa história de se a gente está com tipo 1, 2, 3 ou 4, isso não muda o nosso tratamento. O nosso tratamento está associado à doença dengue, que é tipo 1, 2, 3 ou 4. E cada pessoa pode ter só 4 vezes dengue. Você não pode ter 2 vezes tipo 1, uma vez tipo 2. Você só vai ter uma. Infelizmente, nós estamos convivendo com uma epidemia, o início de uma epidemia, que o tipo 4 está instalado, que já não víamos há quase 50 anos. Mas então todos nós somos sensíveis a isso. Podemos ter. Apresentou o primeiro sintoma? Procura o médico. Não toma antibiótico nenhum, não toma remédio nenhum, hidrata e procura as unidades de saúde, que essas sim, públicas e privadas, estão preparadas para fazer o atendimento adequado. Outras dicas, doutor Ciano? Eu queria até perguntar para a doutora Ciano, voltar na questão da bebida alcoólica, porque um fator importante também é em relação às praias. A bebida alcoólica leva também a vários episódios de afogamento. A gente vê que as pessoas bebem além da conta e vão para o mar e acabam se afogando, né? Muitas vezes na praia tem a questão das crianças também que se perdem porque os pais estão desatentos, estão bebendo. Isso precisa ficar de olho também, né? O álcool, ele tem uma propriedade de inibir o hormônio antidiurético. E aí nós temos um outro problema maior. Ele inibe exatamente a propriedade que nós temos de conservar líquidos. Ou seja, uma dose mínima de álcool faz com que nós eliminemos líquidos. Ou seja, o líquido que já se perde pela festa, pelo calor, pela temperatura do ambiente, pela atividade de dançar, pelo calor, nosso calor cáustico aí de 50 graus, até mais em alguns bailes, muito mais em alguns bailes, faz com que a desidratação natural, a desidratação pela atividade física, a desidratação pelo álcool, ela por si só já seja um motivo para que o nosso cérebro funcione mal, porque as células do cérebro, isoladamente, mesmo independente do efeito álcool, já faz com que nós tenhamos o torpor. Isso por si só já é motivo para que haja um desgaste do nosso organismo. Então, aí a gente sequer falou em desidratação orgânica, né? A partir daí, todo o resto faz com que o nosso organismo inicie um processo de degeneração. E aí vem a desidratação, vem a perda de cognição, vem a perda de todos os nossos sentidos, perda até da nossa consciência de certo e errado. Muito do que acontece acontece exatamente por isso. Quando se tem a impressão, algumas vezes eu acho que a coisa lúdica de se imaginar, olha, eu estou com o cérebro murcho, eu acho que isso não é tão lúdico não. Talvez seja verdadeiro a gente imaginar que o cérebro está murcho. É verdade. Talvez, eu acho que é difícil, mas talvez fosse necessário em que após cada trago, cada dose de bebida alcoólica, daqueles que vão fazer uso, fosse necessário um mesmo tanto, ou o dobro, ou o quádruplo de um líquido não alcoólico. Então, para tentar. Água é muito importante, mas líquidos são necessários.
quando se transpira, não se transpira só água, né? Água, sem dúvida nenhuma, é importante. Mas eu não quero aqui fazer nenhuma propaganda, seja ele... Né? Não queremos falar sobre não, água de coco é tão importante quanto água mineral, quanto água, quanto suco, quanto os Gatorade, quanto qualquer um. Mas beba líquidos, beba líquidos. Isso é o mais importante. Beba líquidos. Isso é importante. Não se fixe na água de coco, não se fixe num Gatorade ou qualquer outro da vida. Não se fixe. Apenas beba líquido em quantidade suficiente. Porque se houver a multiplicidade dos líquidos, com certeza também estará havendo a multiplicidade dos eletrólitos. E aí tudo fica mais fácil. As fibras, quer dizer, as membranas do seu intestino vão funcionar melhor, não estarão desidratadas, evitarão as diarreias, inclusive facilitando com que aquela comida que eventualmente você coma não lhe produza uma diarreia. Uma grande causa de diarreia no carnaval, grande causa é a desidratação. Muitas vezes aquele bolinho que a gente come, que estava meio passado. Azeitona da empada. Pois é, aquele bolinho que a gente come, aquele acarajézinho, que estava meio passado, que na maioria das vezes não faria tão mal, nos faz mal. Por quê? Porque nosso intestino está desidratado. Já está fragilizado, já está desidratado e não consegue absorvê-lo. E aí a nossa flora intestinal fica pervertida. Ou seja, uma flora intestinal, ela possui um equilíbrio. E esse equilíbrio se perde quando há desidratação. Que ela pode se dar também pela diarreia, mas pelo vômito também. Consequentemente, este desequilíbrio de flora intestinal faz com que alguns germes que são necessários, que existam ali, né? Essa flora, alguns dessa microbiota, cresça em quantidade maior e produza a diarreia, pelo simples fato de estarmos desidratados. Então, como dica, a dica número 1 é muita água, se hidratar o tempo todo. A preocupação maior nesse carnaval... Independente, como a senhora colocou, independente da marca, água. Se você gosta de suco, mas muita água. E lembrar que você desidrata por... Abuse da água, né? Abusa mesmo da água de boa qualidade, né? Você desidrata na diarreia, você desidrata nos episódios de vômito e desidrata no suar também. Pessoas que não bebem, mas ficam suando, pulando o tempo todo, elas vão estar cansadas, mas também desidratadas até pelo exercício que elas fazem. Então, tudo isso tem que ser dosado. Acho o grande sucesso do carnaval, de qualquer festa grande, uma festa carnaval, porque são vários dias, é você ter bom senso. Se você usar bom senso, e principalmente com as extremidades. Não, as crianças têm uma eletricidade muito grande. Não, as crianças precisam ser extremamente hidratadas. Os idosos também. Você pega um idoso, leva ele para um sambódromo, para alguma festa, em que ele fica 7, 8, 10 horas... às vezes ele fica sem tomar nada de líquido, sem ter acesso, sem ter de ser fornecido nada disso. Oscar, muitas vezes eles pensam, não vão beber água, porque senão vão ter que vontade de ir ao banheiro, então não vou beber água. Não pode ser assim. Ao contrário, esse processo é um processo danoso para a própria pessoa. Então quem tem pai, mãe, idoso, avô, avó, ou criança... Que desfila na ala dos veteranos. Só te dizer o seguinte, você tem um episódio, tem uma vigilância maior nas escolas de samba, as velhas guardas. As baianas, embora hoje tenha até bem misturado senhoras com muita idade, mas senhoras com pouca idade, que tem uma vigilância. E quase todos os eventos de desmaio que você tem nos desfiles são pessoas dessas alas. E daí por conta do peso, né, que eles também carregam. Muito calor, peso, calor. Roupas com muito volume, não tem sentido. Você tem uma pessoa... Eu desfilo todos os anos, eu desfilo em mais de uma escola de samba, mas eu vejo às vezes fantasias que são de verdade uma verdadeira maratona. Para que alguém precisa fazer isso? Será que quem pensou isso não teve esse cuidado? Com certeza não se preocupa com isso, mas é muito grande. Só para dar um dado curioso, um evento do êxtase e na Europa, na Inglaterra principalmente, só como um dado curioso, passou a ser lei e obrigatório que nenhum bar podia negar água ao jovem. De tanto que eles pulavam, de tanto que eles freneticamente se agitavam, aumentando a temperatura do corpo, fazendo suor, temperatura do corpo chegando 40, 41, 42, 43, dados até 45 graus, fazendo com que houvesse desidratação. Então, começou na Inglaterra e depois se expandiu para a Europa. Na verdade, eu tenho a impressão que começou primeiro na Suécia, mas enfim, não importa.
passou a ser proibido não ceder água lá e espalhou-se pelo mundo, e nós copiamos também, né? Copiou isso. Ou seja, é proibido você negar água para o jovem. Você não pode negar nem a água de consumo, água SEDAI, digamos assim, né? Água SEDAI, que é a melhor água do mundo. As pessoas não sabem, mas a maior tratadora de água do mundo está no Rio de Janeiro. Nosso presidente Wagner Wittra agradece. Não, mas não estou fazendo propaganda só ao trabalho do Wagner, que é maravilhoso, mas o carioca às vezes não dá valor ao que ele tem. O maior sistema de tratamento de água do mundo está no Rio de Janeiro e a melhor água do mundo está no Rio de Janeiro. Mas não adianta eu colocar numa péssima caixa d'água da minha casa, numa tubulação que eu não consiga. Então a água... Não adianta não lavar a caixa d'água. De 6 em 6 meses, que a lei já determina, vocês já produziram a lei nesse sentido. E a outra também é banheiro. Banheiro, a gente fica brigando por banheiro. Tem que ter banheiro químico, mas bares, lanchonetes, padaria, o banheiro não pode ser negado também. Não se pode impedir alguém, mesmo que não seja cliente. Mesmo que não seja cliente, é uma pessoa, ela tem que ter esse direito. O seu banheiro está quebrado, então ele tem que consertar. Mas nem a água, que é um insumo necessário para a manutenção da vida, a água de boa qualidade que nós já temos, e nem o banheiro. Infelizmente, algumas pessoas ainda fazem isso, mas é equivocado. Fiscalização. Também, né? Bom, gente, vamos fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre essas dicas para ter um carnaval tranquilo no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.